alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade no assunto de gestão, beleza? Só para a gente poder falar sobre a função dos órgãos que compõem o sistema digestório, a gente vai fazer assim, um rápido apanhado na introdução do assunto de gestão. Então, como nós percebemos nas outras aulas, que a digestão ela se faz necessário para que esse alimento ele seja transformado em moléculas menores para poder ser absorvida pelos órgãos, ou seja, transformado em nutriente para os órgãos, ok? Quando se fala em nutrição, nós vamos falar de incorporação de materiais energéticos, digamos assim, de certa forma, na estrutura celular do nosso organismo. Por que eu digo nosso? Porque nós estamos falando de digestão humana. Essa digestão humana, ela acontece em algumas etapas, ou seja, nós chamamos assim, etapa de nutrição. Quais são essas etapas? Nós temos a etapa 1, que é a alimentação, a etapa 2, que é digestão, 3 é a assimilação, e a 4 é chamada de dejeção ou defecação, tá? Então, são esses 4 processos que a gente vai estar desenvolvendo ou estudando nesse nosso item aqui, tá? Bem, os alimentos, nos alimentos nós encontramos a água, sais minerais, vitaminas, glicídios, os lipídios, as proteínas e os ácidos graxos, tá? O ácido nucleico que nós chamamos. Bem, aqui eu apresento para vocês, deixa eu só mostrar para vocês essa tabela aqui. Apresento para vocês uma pirâmide alimentar, que é exatamente os alimentos energéticos, os reguladores, os carboidratos e os energéticos, tá? Então, vamos dizer assim, os energéticos são aqueles que não devem faltar na nossa mesa, tá? Aí nós temos aí na nossa tabela essa variedade de alimentos. Os reguladores já tem de certa forma um equilíbrio assim, uma diferenciação de alguns elementos, né? Os carboidratos e os energéticos, que devemos consumir numa quantidade bem reduzida, beleza? Mais à frente a gente vai estar falando, no próximo item, próximas aulas, a gente vai estar falando sobre a função, como é que esses alimentos regulam no nosso corpo. Anatomia do tubo digestório. Quando nós falamos em anatomia do tubo digestório, nós estamos falando exatamente como é composto o sistema digestório. Então, nós vamos ver aí. Ele é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e também as glândulas anexas, ou órgãos anexos também que podem ser chamados, que são os dentes, a língua, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, que este é o nosso assunto de hoje. Até, no entanto, a gente estava revisando alguns itens que nós já vimos. Aquilo que eu mostrei para vocês, os órgãos que compõem o sistema digestório. Vocês podem estar observando aí na nossa estrutura, tá? Então, a gente vai tentar abordar a função de cada um desses órgãos que compõem o sistema digestório e também das glândulas anexas. Começando pela boca. Na boca acontece a ingestão do alimento. Vai acontecer também a mastigação, a lubrificação, a deglutição. De forma geral, nós vamos dizer que na boca acontece a primeira etapa da digestão química, que é a transformação desses alimentos. Aí você vai estar observando também a estrutura da boca, onde vai ser encontrada a língua, os dentes, os tipos de dente, que cada um vai executar a função diferenciada. Vamos lá, vamos falar de dente.
A estrutura do dente, nós vamos encontrar a coroa, que é essa acima da linha da gengiva, tá? Você pode observar aí na imagem que eu estou mostrando para você. O colo na linha da gengiva, a raiz, o esmalte, a dentina e a polpa, tá? Então tá mostrando direitinho aqui no slide para vocês a coroa, o colo e a raiz do dente. Veja bem que o dente, ele executa essa função muito importante que é a mastigação, a trituração, a transformação desses alimentos em moléculas menores. Vamos lá. Os dentes. Nós vamos ver aqui um pequeno parêntese sobre algumas curiosidades também, né? Então, olha só, o chamado dente de leite são os primeiros dentes que surgem, isso varia muito também da idade da criança, tem algumas crianças que os dentes nascem a partir do 4º mês de vida, tá? Então, são aqueles que, ao chegar aos 6, 7 anos, a criança vai mudar esse dente para os dentes permanentes. Esse dente de leite é composto por 20 dentes, tá? Então, quando começa os primeiros dentes, vão sair 20 dentes. Depois, nos 6, 7 anos, vai trocar esses dentes, então vai ter o número de 32 dentes, sendo que são, 8 incisivos, 4 caninos, 8 molares e 8 pré-molares e 12 molares, tá? Aqui você tem a estrutura dos dentes. Do incisivo, olha a raiz dele como é que é. O incisivo, o canino, o premolar e o molar, tá? Então, esses daí são os dentes permanentes. Por isso que deve-se cuidar muito bem do dente, tanto de leite quanto dos permanentes, porque podem desenvolver algumas espécies de bactéria e acaba estragando o dente. A língua é o órgão onde nós vamos, por exemplo, vai acontecer a gustação do doce, do salgado, do azedo, do amargo, a mastigação, a insalivação e a deglutição. Aí eu mostro também para vocês a estrutura da língua, onde vai acontecer todo esse processo. Na ponta da língua você vai poder, digamos assim, sentir o sabor doce, mas lá na parte central vai ser o amargo. Nas laterais você tem o ácido, salgado, tá? Então é na parte lateral que você vai estar percebendo os diferentes sabores. As glândulas salivares, elas são formadas por um par de parótidas e um par de sublinguais e também um par de submandibulares, tá? Aí, como eu já falei na aula passada para vocês, que essas glândulas salivares, ela tem assim uma importância fundamental, que é a produção da saliva, tá? Para que serve essa saliva? Ela vai umedecer o alimento que está sendo mastigado. Vamos falar agora da faringe. O que vem ser a faringe? A faringe é o canal comum ao sistema digestório, veja bem, e ao sistema respiratório, tá? A presença de estruturas linfóides, ou seja, esse processo ajuda na deglutição, ou seja, empurrar esse alimento para o tubo digestório ou empurrar para o estômago, tá bom? Então, a faringe, ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. O esôfago. O esôfago é aquele canal a qual vai ligar a faringe. Ele funciona como se fosse um tubo, tá? Então, ele vai ligar a faringe ao estômago. É por ele que vai passar o bolo alimentar. Então, ele localiza-se entre os pulmões, atrás do coração, e atravessa o músculo diafragma. Como eu já falei para vocês, ele produz o bolo, ou seja, ele vai conduzir o bolo alimentar nesse
fazendo essa ligação, né, da faringe com o estômago. Lembrando que nesse processo que eu falo de condução do alimento, a gente vai perceber assim que vai haver aí um movimento chamado de movimento peristáltico, que é exatamente empurrar o alimento ou levar o alimento da boca para o estômago. Ao se falar de estômago, nós vamos perceber que o estômago ele tem o formato de uma letra J ou também o formato de uma bolsa, tá? Então ele é localizado do lado esquerdo do abdômen. Qual é a função dele? Armazenar o alimento e também a absorção de algumas substâncias. Aí nós estamos falando da segunda etapa da digestão química. Onde acontece a primeira? Lá na boca. No estômago é a segunda etapa. E aí você está observando a estrutura de um estômago. Isso a gente está falando do estômago humano, tá? Então você tem o esôfago, que é esse pequeno canal aqui. Tem a estrutura cardíaca, que essa estrutura cardíaca aqui, ela está localizada logo após o esôfago e o corpo do estômago propriamente dito, tá? Aí mais abaixo nós vamos encontrar também o piloro, vamos encontrar o duodeno, que já vai fazer ligação com o intestino. Vamos encontrar também o canal pélvico, vamos encontrar as demais estruturas do sistema, ou seja, do estômago. Gente, agora no 8º ano, você vai tendo uma noção básica. Quem for para a área de enfermagem, área de medicina, vai trabalhar toda essa estrutura do estômago, como é que é a célula do estômago, tá? Então agora a gente vai tendo essa noção básica. Vamos falar do pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista que possui aproximadamente 15 centímetros de comprimento, tá? Então, o pâncreas, ele poderia dizer assim, deixa eu ver como é que eu poderia colocar para vocês. Acontece a secreção, veja bem, exócrina do suco pancreático, tá? A secreção endócrina da insulina e do glucagon, tá? Vamos mais à frente. Fígado. Quando nós falamos de fígado, nós vamos dizer que é a glândula mais volumosa de todas as vísceras, de todos os órgãos do sistema digestório. O fígado, ele vai produzir a bile, tá? Ou seja, acontece a produção da bile. Essa bile, ela vai ser armazenada, veja bem, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, tá? Então, a realização que é uma das funções dele também, do fígado, que é a realização de glicogênio, tá? Acontece também o metabolismo dos lipídios e síntese de diversas proteínas plasmáticas, tá bom? E tem outras funções também que é função ou seja, a função do fígado, tá? A vesícula biliar, como eu já falei para vocês, ela vai armazenar a secreção da bile, tá? A bile, no caso a vesícula biliar. O intestino delgado, ele é um órgão tubular, você pode estar observando aqui no nosso desenho, tá? Nossa estrutura aí. É um órgão tubular musculoso e membranoso, localizado na cavidade abdominal. Divide em duodeno, ou seja, e jejum. Aliás, ele está dividido em duodeno, que é essa parte que liga o estômago ao intestino. É como se fosse uma pequena curvatura, tá? O jejum é a parte mais central e
O íleo já é a parte mais lisa que já está fazendo aí a ligação com o intestino grosso. Aí no intestino delgado vai ocorrer a terceira etapa da digestão química. Quando se fala em digestão química, lembre-se que a gente está falando de transformação dos alimentos. Mais à frente. Intestino grosso. O intestino grosso é a última porção do tubo digestório. Vamos dizer que ele é um tubo muscular com parede mais espessa que o intestino delgado. É dividido, vamos lá nas estruturas aqui do desenho. Ele é dividido em, acompanhando aí, o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o seco, o apêndice, o sigmoide e o reto. Observando que no colo ascendente, colo transverso e o colo descendente acontece a absorção dos nutrientes, tá? No sigmoide é a última etapa de absorção, quer dizer, a partir daqui onde vai acontecer, por exemplo, aqui já praticamente chegou aquilo que o organismo não precisou, tá? Então aí já, no caso, vamos falar assim de fezes, né? Aquele alimento que não é mais absorvido nada, não foi retirado mais nada, então ele já se transforma em fezes. Também acontece a síntese das vitaminas K e B2 por ação das microbiana, ou seja, nessa estrutura aqui do intestino grosso, existem espécies de bactérias, microbactérias, que elas vão, eu posso utilizar assim a palavra, elas vão trabalhar a nosso favor, elas vão nos beneficiar, tá? Então elas vão pegar esses nutrientes e vão ajudar também a triturar melhor ainda, ok? Para poder ser absorvido. E aqui, por último, a gente mostra para vocês a digestão mecânica, que é o processo da mastigação e os movimentos peristálticos, tá? Então, aqui foi a nossa aula sobre sistema digestório. Lembrando que sempre a gente está enviando uma atividade para vocês logo após os nossos vídeos, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição.